Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense. De volta ao nosso CPC comentado. Avisos de sempre, né? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo e para mim faz toda a diferença, porque assim eu posso melhorar o serviço aqui prestado. Bem, lembrando sempre também que não temos aqui um curso de processo civil, nunca foi meu objetivo. São apenas comentários práticos ao Código de Processo Civil, algo muito modesto. Se você quiser algo mais profundo, acesse resenhaforense.com. Muito bem, estamos ainda no título do cumprimento de sentença, né? Agora a gente analisa aqui o capítulo 6º dentro do título 2º. Então, o cumprimento de sentença envolvendo a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, né? É um cumprimento de sentença diferente, né? Cumprimento de sentença envolvendo a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção primeira é o que a gente comenta aqui hoje. Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer e de não fazer. Então, a seção primeira envolve a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então, a seção segunda vai cuidar da obrigação de entregar coisa. Vamos lá, então. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, olha que interessante isso, o juiz poderá, de ofício a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Então aqui, note bem, no caso da obrigação de fazer ou de não fazer, é possível que o cumprimento de sentença se dê oficiosamente, de ofício, né? Não precisa do requerimento da parte. Claro, o requerimento sempre é possível, mas o juiz pode proceder de ofício aqui, tá? E vejam, o que se faz? Pergunta didática, né? O que se faz? Bem, busca-se a efetivação da tutela específica. Fazer ou não fazer. Alternativamente, busca-se a obtenção do resultado prático equivalente. O juiz, para tanto, determinará as medidas necessárias à satisfação do exequente. Tá? Ok? Tranquilo, né? Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, que eu acabei de ler, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, então aqui, é um rol exemplificativo, né? O que ele pode fazer? A imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio policial. Então, olha só, o parágrafo 1º do artigo, a gente está no 536, né? Do 536, traz um rol exemplificativo de medidas cabíveis à disposição do juiz e das partes. No rol consta o seguinte: multa, busca e apreensão, remoção de pessoas, remoção de coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, e aí vem a palavra-chave aqui, etc. Quer dizer, é um rol exemplificativo, né? Qualquer coisa próxima disso é possível. Note bem, se houver necessidade, é possível o auxílio de força policial. Sobretudo no desfazimento de obras, né? Pode ser que seja possível. Ou também na busca e apreensão é possível, sim, o auxílio de força policial.
Parágrafo 2º. Mandado de busca e apreensão, quer dizer, a busca e apreensão é possível, né? Se for o caso, olha o que o código fala, olha, o mandado de busca e apreensão de pessoas, então aqui, ó, remoção de pessoas, vou até corrigir o grifo. Ele está falando da busca e apreensão de pessoas, né? Que entra, na verdade, aqui, né? Em remoção de pessoas. Então, deixa eu tirar o grifo daqui, pronto. E coisas também, né? Ó, como é bom ler tudo, né? Então, busca e apreensão de pessoas e coisas. Então, remoção de pessoas e de coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça. Prestem atenção nisso, hein? Observando-se o disposto no 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Bom, 846, parágrafo 4º, então olha só. Esse dispositivo é observado se houver necessidade de arrombamento. Então, ainda que a gente comente depois o 846, não custa nada, né? Eu já coloquei aqui. Já deixei aqui pra gente ler, ó. Só uma leitura rápida, 846. É aquele que diz: se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, e aqui no caso, adaptando, né, a fim de evitar a busca e apreensão de pessoas e coisas, né, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Então, primeiro o oficial de justiça solicita ao juiz o arrombamento, tá? Ele não vai direto. Parágrafo 1º. Se for deferido o pedido, então, deferido o pedido, 2 oficiais cumprirão o mandado, arrombando cômodos, imóveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Aqui adaptando, né? Não é onde se presume estarem os bens, no caso. Quer dizer, pode até ser, né? Porque a busca e apreensão de pessoas e coisas. Onde se presume estar a pessoa ou a coisa, né? Parágrafo 2º. Sempre que necessário, aqui é redundante, né? O juiz requisitará a força policial, né? Para auxiliar os oficiais de justiça. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto de ocorrência. Interessante isso, né? Duplicata. Entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Então, uma vai para o escrivão para ser juntada aos autos, né? E a outra à autoridade policial. Então, uma vai para o escrivão para juntar nos autos e outra para a autoridade policial, a quem couber a apuração criminal de eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação, até porque 2 testemunhas, no mínimo, devem assiná-lo. Parágrafo 3º, voltando onde a gente está, no 536, né? O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência. Então, olha só. Se o executado presta atenção no linguajar do código, né? Injustificadamente descumpre a ordem judicial, 2 medidas são possíveis. No âmbito civil, é possível aplicar a sanção pela litigância de má-fé, né? Sanção pela litigância de má-fé. No âmbito penal, em tese, crime de desobediência. Tá. Parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o 525, que a gente já comentou, né? O 525 traz a regra daquele prazo de 15 dias para impugnação. Então, nesse cumprimento de sentença do fazer ou do não fazer, é possível impugnação ao cumprimento de sentença 15 dias depois dos 15 dias possíveis para o adimplemento voluntário, né? No que couber. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Então, é bem amplo aqui, né? 537. A multa independe de requerimento da parte. Bom, faz todo sentido, porque, olha, ela está no parágrafo 1º do 536, que diz que o juiz pode agir de ofício, né? Então, aqui o código está sendo redundante, ele choveu no molhado, né? O código, ele repetiu a regra. Mas tudo bem, pelo menos está coerente. Então, a multa independe do requerimento da parte, podendo ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível. A multa tem que ser suficiente e compatível com a obrigação
e também tem que ter um prazo razoável para cumprimento de tal preceito, tá? Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou requerimento, de novo, de ofício ou requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vencenda ou excluí-la, caso verifique que 1. Se tornou insuficiente ou excessiva. 2. O obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2º. A multa é devida ao exequente, tá? Então, não é para o Estado essa multa. Essa multa vai direto para o credor, se for paga. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível do cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então tem que esperar a coisa julgada, né? Para o levantamento. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá quando não for cumprida a decisão que tiver combinado, tá? Então, aqui é como se fosse um termo pressuposto, né? Não precisa constituir o devedor em mora, né? Como ocorre nas obrigações sem termo. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Então, o parágrafo 5º aqui repete a regra do parágrafo 5º aqui também, né? Mesma coisa. Bom, pessoal, é isso. Nada de novo no front. Abraço, até mais.